Dando, então, continuidade ao How to Do, gostaria de convidar, né, o Juan Felipe Colmenares Guzmán para subir. O Felipe ele possui graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia pela Universidade de Tolima, Colômbia, em 2019, internato no Centro de Saúde Equina Los Alamitos, nas áreas médico-cirúrgica, reprodutiva e ambulatorial, na Guadalajara, no México. Trabalhou como veterinário na Albaitar Clínica de Equinos na área de medicina de campo e anestesia, no México também. Ele defendeu, né, o mestrado em ciência animal aqui na universidade. Atualmente, né, é doutorando também no programa de ciência animal aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. O Felipe, né, vai estar trazendo para nós a palestra de como realizar a avaliação da motilidade intestinal e a dilatação gástrica em equinos através da ultrassonografia abdominal. Bom dia. Obrigado pela apresentação, Letícia. O dia de hoje, como a Letícia já falou para vocês, eu vou trazer como realizar a avaliação da motilidade intestinal e dilatação gástrica em equinos através da ultrassonografia abdominal. Então, para dar uma leve introdução, na clínica e cirurgia de equinos, é muito comum o uso de analgésicos opiáceos e alfa-2 agonistas para a manejo da dor aguda, né? Então, o uso desse tipo de analgésicos traz uns efeitos adversos, né? Diminuição da motilidade intestinal e alguns já têm relatado também algum tipo de dilatação gástrica e aumento do apetite também do cavalo, né? É o que a gente chamaria de hiperfagia. Também alterações no manejo dos cavalos pode ocasionar uma diminuição da motilidade intestinal, trazendo como ele esse tipo de efeitos colaterais. O efeito gastrointestinal é bem relatado agora, ultimamente, com alguns estudos um pouco mais atuais, em cavalos saudáveis, e onde foi administrado algum tipo de sedativo e realmente eles viram que tem evidência científica já desse tipo de dilatação gástrica associada a um cavalo ou uma égua, um equino, onde é administrado esse tipo de analgésico sem uma manifestação da dor. Então, como eu falei anteriormente, os analgésicos são comuns na parte clínica e cirúrgica. Aqui temos uma imagem de uma cirurgia de ortopedia, onde é um cavalo que vai passar por um manejo de dor aguda pré-cirúrgico, no transcirúrgico e ainda no pós-cirúrgico. Então, é importante para o médico veterinário fazer o monitoramento dessa motilidade intestinal, que pode estar ou não afetada por uso desse tipo de analgésicos, mas que a gente não tem outra escolha. Ou o cavalo fica com dor, ou você realmente faz um manejo analgésico e faz um monitoramento adequado desse tipo de pacientes, né? Então, a manejo da dor aguda pode levar a uma manifestação de síndrome abdominal aguda, sim. Como médico veterinário, o veterinário tem a responsabilidade mesmo de fazer o monitoramento desse tipo de alterações. Então, se eu sei que eu estou fornecendo uma terapia analgésica para o meu equino, para o meu paciente, então eu tenho a obrigação mesmo de fazer o monitoramento, porque imagina você fazer uma administração mesmo de um analgésico e o cavalo apresentar uma dilatação gástrica porque você não conseguiu controlar a quantidade de alimento que ele está fornecendo e que ele está comendo no final das contas, né, se alimentando. Então, essa manifestação de síndrome abdominal aguda está diretamente relacionada a uma compactação gástrica, às vezes também pela diminuição da motilidade intestinal do duodeno e também por esse efeito de hiperfagia. E principalmente também por alguns eventos que podem estar envolvidos aí no trato intestinal também, com a diminuição da motilidade intestinal. Então, a ferramenta que a gente tem para fazer esse monitoramento da motilidade intestinal é a ultrassonografia. A ultrassonografia é uma ferramenta que fornece para a gente, mas ao vivo, e que vai fornecer para a gente informação da topografia, da motilidade e da aparência dos segmentos intestinais, gastrointestinais do cavalo. Então, nessa ocasião, eu trouxe para você 5 janelas diferentes, 4 delas para monitoramento da motilidade intestinal e uma delas para a dilatação gástrica.
Então, temos um equino aqui, parte direita dele. Na imagem, na janela A, fossa paralumbar, a gente pode encontrar o seco, que vai se estender desde o corpo até o ápice aqui, na fossa paralumbar, e seria essa imagem aqui. Bem característica do seco, com as saculações características dele. E o que a gente vai ver? A gente vai colocar a prova, logicamente que a imagem que a gente vai fazer, todas as imagens que estão aqui, que eu coloquei, não foi feita tricotomia, a gente colocou a prova, bateu o álcool e a gente conseguiu fazer umas imagens boas. Mas, se você quiser melhorar sua imagem, lógico que pode fazer uma tricotomia, colocar um gel e vai ser uma imagem boa. As imagens aqui também, que eu vou apresentar para vocês, foram com uma prova macro, com beta de 5 MHz. E é isso. Então, temos a imagem aqui, a janela A, saculações do seco, e a gente vai fazer a contagem. A gente pode fazer a contagem durante 3 minutos, para fazer uma meia de 1 minuto das contrações do seco, e a gente vai contar quantas vezes o seco vai se dispersar mesmo da imagem do ultrassom, da prova, né? Nessa parte aqui, na parte V, a gente tem na parte ventral da fossa paralumbar, o cólon ventral direito. O cólon ventral direito tem umas saculações bem características também, bem parecidas do cólon ventral esquerdo. E a gente vai fazer a contagem também das contrações intestinais. Nessa imagem aqui, 15º espaço intercostal, temos o duodeno. O duodeno vai se encontrar aqui no meio do fígado, cólon dorsal, que é caracterizado por não apresentar as saculações, e aqui a gente vai ver o duodeno. O que a gente vai contar? O duodeno, ele vai ter uma dilatação e ele depois vai colapsar mesmo. Essas são as contrações que a gente vai tomar em conta, né? Também é importante a gente saber a ubicação da prova. O marcador deve estar direcionado para a parte dorsal e, no caso que ele esteja transversal. E se ele está ubicado de forma longitudinal, deveria estar ubicado o marcador para a parte rostral, né? Ou a parte para frente mesmo do cavalo, né? Então, estou mostrando aqui no vídeo a imagem do seco, do duodeno. Estou contando aqui, 15º espaço intercostal, bato o álcool, coloco a prova e a gente vai ter essa imagem aqui. Essa imagem aqui é uma imagem um pouco mais caudal. A gente pode encontrar o duodeno do 8º até o 18º espaço intercostal, e essa imagem que a gente está projetando aqui é a imagem do duodeno descendente. Aqui a gente tem o rim, uma imagem um pouco mais caudal da que mostrei anteriormente. A gente consegue ver o rim, aqui o cólon dorsal e o duodeno. O duodeno aqui, parte duodeno descendente, ele fica fixo nessa parte, pelo menos o duodeno, e é a imagem que a gente vai fazer. Aqui está mostrando mesmo a orientação da prova, o marcador direcionado para a parte dorsal, e o duodeno está relatado mesmo que ele pode apresentar de 1 a 4 contrações por minuto. Então, vai ser uma referência que a gente pode fazer. E outra coisa que a gente vai ter que tomar em conta no momento de fazer a ultrassonografia é a profundidade, né? Qual que vai ser a profundidade mesmo que eu vou fazer essa imagem aqui? Essa imagem aqui foi feita com uma profundidade de 15 para 25 centímetros. Então, aqui traz para vocês o vídeo mesmo da contração do duodeno, bem bonitinha, que a gente vê como ele se contrai, se dilata. Aqui o cólon dorsal bem característico, uma linha hipercoriênica mesmo. E aqui a gente tem o fígado. Uma imagem bem diferente mesmo da imagem do caudal que mostrei para vocês, onde aparece o rim direito, né? Aqui, essa aqui é a janela mesmo do seco, a gente vai se ubicar na fossa paralumbar e a gente vai ubicar a prova de maneira longitudinal. Nessa orientação, a gente vai ter essa imagem aqui. A gente está vendo mesmo a contração. Aqui a gente estaria contando uma contração mesmo. Bater o álcool, bater a prova, e a gente vai tomar em conta que a gente está fazendo aqui a imagem do corpo do seco. Agora, cólon ventral direito, bem característico, como eu falei para vocês, contrações mesmo. As contrações do cólon ventral direito e cólon ventral esquerdo são bem reduzidas comparando com o duodeno, e caso a gente consiga pegar uma imagem do jejuno, o jejuno vai ser
vai te apresentar contrações muito maiores que o duodeno. Só que essa imagem do jejum, às vezes a gente consegue só pegar em cavalo que tem algum tipo de alteração abdominal, que está passando por algum tipo de cólica e apresenta essa dilatação. Então, muitas vezes, para a gente, pensando numa ultrassom normal, não seria, fica difícil, né, realmente procurar esse tipo de janela do jejum. Mas a gente pode procurar na parte inguinal do cavalo e ter sorte de achar ela, mas com as outras janelas já vai ter sorte. Agora, na parte esquerda, apresento para vocês aqui, na imagem a janela gastroesplênica. A gente está vendo aqui a curvatura maior do estômago, bem hipericogênica, o vaso e a veia esplênica, que vai ser a referência mesmo para a gente fazer a imagem do estômago. Então, o que a gente vai contar? A gente vai contar o espaço intercostal, onde a gente conseguiu fazer essa imagem aqui, que está atingindo mesmo a curvatura maior do estômago. Um cavalo que apresente uma curvatura, que a gente consiga fazer uma curvatura do 13º espaço intercostal, já é um cavalo que a gente pode ficar um pouco incomodado, já é um cavalo que possivelmente precisa de a gente passar a sonda, porque ele já está apresentando uma dilatação gástrica, então um cavalo que já vai incomodar a gente. E aqui na parte do colo ventral esquerdo, é uma imagem bem parecida mesmo. A diferença, às vezes, que a gente vai ter, enquanto ao colo ventral direito, que a gente vai ter o vaso, como a gente vai encontrar nesse vídeo aqui, que era para ele reproduzir, mas agora não está dando. Mas, enfim, a gente vai, parte ventral da fossa paralumbar, nessa região aqui, vai ver as articulações características do seco. Eu não sei o que aconteceu aqui, está passando meio corrido, cortado aqui, mas a gente está vendo aqui a parte mais caudal e ventral do vaso e as articulações do colo ventral esquerdo. De novo aqui, a imagem mesmo gástrica, né, da janela gastroesplênica, uma profundidade de 20 a 25 centímetros. Aqui a gente está tendo mesmo a orientação da prova, com o tradutor para a parte, direcionado para a parte dorsal. 11º espaço intercostal, aqui na imagem, o vaso, veia esplênica, curvatura maior. E aqui no vídeo, como vocês viram já, a gente conta de trás para frente, que às vezes tem uns cavalos que são um pouco mais gordos que o outro, facilita a gente começar a contar de trás para frente o espaço intercostal mesmo que está atingindo. A espessura da parede do estômago é uma parte importante que a gente também pode avaliar. Não deveria ter mais de 10 milímetros, que seria 1 centímetro, né? E aí já daria uma informação interessante para a gente. E aí é o que eu trouxe para vocês e agradeço a atenção. Muito obrigado. Alguém tem dúvidas aí, pessoal? Tração é difícil, não? Ou é muito difícil ou ficou muito fácil, né? Felipe, bom dia. Bom dia, professor. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Vocês costumam usar essa avaliação para evitar de passar a sonda no cavalo que não tivesse com a distensão gástrica no atendimento de cólica? Então, professora, essa é uma conduta que a gente vem vendo ultimamente, né, dos médicos veterinários, que às vezes não passam sonda no primeiro atendimento, né? Na minha opinião e na conduta que a gente tem no hospital, a gente sempre passa sonda, porque no final das contas, a sonda gasogástrica é uma ferramenta que a gente tem como diagnóstico. Tipo assim, a gente pode fazer o ultrassom e ver se o estômago estiver dilatado ou não, mas eu acho que não vai reemplaçar mesmo a informação que a sonda nasogástrica passa para a gente. Então, a gente faz diretamente com os cavalos que a gente está fazendo uma terapia com um tipo de opiáceo, que acontece esse tipo de alteração, e para fazer mesmo o monitoramento da motilidade ou da distensão gástrica, né? Porque às vezes essa alteração da motilidade bem proximal no duodeno pode ser que é o que está acontecendo e fazendo essa dilatação gástrica no cavalo.
Mas, na minha opinião, eu acho que uma coisa não reemplaça a outra. Se complementam mesmo. Sim, Felipe, eu sou da mesma opinião. Quando começou, né, a parte de ultrassom de intestino, eu assisti uma apresentação, e aí de pessoas que, em função da avaliação endoscópica ou ultrassonográfica do estômago, que deixavam de passar a sonda. Entretanto, né, a gente sabe o tanto que a sonda nasogástrica nos traz de informação, né? Cheiro, tipo de conteúdo, né? E a justificativa para se não passar a sonda era porque falava que quando passasse desnecessariamente, que você acabaria retirando a proteção, né, do estômago de muco e assim por diante. Então, assim, né, tem os dois lados da história, mas eu compactuo com a sua opinião. Obrigado, Parabéns, professor. viu? Muito legal. Acho que tudo que a gente puder fazer não invasivo, né, dessa avaliação, num pós-operatório de ilhos, né, para saber se esse estômago está distendido a ponto de ser o causador da dor, né? Então é extremamente importante. Parabéns, Obrigado, professor. tá? Gastrite, espessura de estômago pelo ultrassom? Então, no diagnóstico de gastrite, a prova diagnóstica seria uma gastroscopia, né? Às vezes a gente não consegue ver muita coisa mais que a dilatação gástrica do estômago. A gente, nas imagens que eu mostrei para vocês, a gente faz a avaliação mesmo da curvatura maior do estômago, que seria bem na parte de cima dele, né? Então, acho que essas alterações mais da mucosa e tal, a gente só poderia ver uma espessura mesmo da parede, mas uma gastrite, eu acho que fica um pouco mais difícil e fica limitado mesmo para uma gastroscopia. Sem dúvidas, então. Muito obrigada, Felipe, né, por trazer, né, os conhecimentos e mostrar mais uma vez, né, as técnicas. Obrigada, professora Paula, pela pergunta, que eu acho que é super pertinente, para que a gente não deixe de fazer o básico, né, e só ficar empregando técnicas, exames complementares, mas sempre fazendo o básico.